Olá, como vocês estão? Estão preparadíssimos para fazerem aquela prova do Enem maravilhosa? Sucesso total! E como a biologia é uma alegria, trouxe para vocês um conteúdo, vários. Abordei várias situações que podem ser importantes na realização dessa provinha. Então vamos à nossa aulinha de hoje. Vamos, Will, para cá. Perfeito! E aí, como biologia é uma alegria, vamos começar na suavidade. Na suavidade de quê? De uma cadeia alimentar. Quando você envolve uma cadeia alimentar, você envolve níveis tróficos, você envolve manutenção de um ambiente, você envolve o produtor, que é aquele que consegue absorver energia solar, energia, luminosa, e transformar toda a energia luminosa em matéria orgânica. Qual é a matéria orgânica produzida? Glicose. A partir dali teremos fonte de energia para participar, para diluir numa cadeia alimentar. Bom, então vamos falar sobre isso. O fluxo de energia na questão, ele diminui. Por quê? Porque o produtor, que ocupa sempre o primeiro nível trófico, que é um ser fotossintetizante, que capta fótons, energia luminosa, e transforma essa energia luminosa em matéria orgânica, em açúcar, fonte de energia para a vida. E daí o que acontece? Ele produz para ele mesmo. Então, quando ele gera para ele mesmo. Ele gera para sua formação, sua utilização e a sua produtividade ali na sua fisiologia. E daí? Então, o que sobra é a produtividade líquida. Ela é pequena. Então, a sobra é pequena. Essa sobra que é pequena é que passa. Passa para um herbívoro, passa para um carnívoro, passa para um onívoro e, por finalizar, um decompositor. Então, olha só. Quanto mais distante do produtor, menor sobra. Então, se tem menor sobra, tem menor fonte de energia. Então, o fluxo da energia na cadeia trófica, ela diminui. Ela vai diminuir. Por que ela vai diminuir? Ela vai diminuir porque o ser absorve e utiliza. Absorve e utiliza. Então, nós trabalhamos sempre com sobra. Então, o que vem depois leva a pequena quantidade. Então, por exemplo, um carnívoro é o ser que recebe menor quantidade de produtividade energética. É o menor. É um menor. E daí que ele deveria comer muito, mas ele não consegue comer muito. Então, por exemplo, um leão, que é topo de cadeia alimentar, ele está longe, ele é extremamente carnívoro, ele está longe do produtor, ele tem uma dificuldade de energia muito grande. Isso quer dizer o quê, Rosária? Quer dizer que ele não tem energia suficiente para reproduzir em grande quantidade. Então, tem um lado positivo e o lado negativo. Qual é o lado positivo? O lado positivo é que ele não reproduz em grande quantidade, porque um leão, um grupo de leões, se eles reproduzissem intensamente, nossa, coitado das zebras, das girafas, dos gnus, dos animais que serviriam de alimento para esse grande predador. Então, é um mecanismo de controle. E tem um lado negativo. Qual é o negativo? Se ele ficar muito tempo sem comer, muito tempo, ele vai ter o quê? Uma dificuldade de reproduzir. E aí, o número de leões no ambiente diminui. Eles são os mais afetados. Então, ele vai ser afetado com essa relação. Então, essa questão aí, ela fala assim: tem uma teia alimentar para você. Qual é a diferença básica de uma teia para uma cadeia? A cadeia é linear. Então, é assim, eu tenho um ser no primeiro nível, um ser no segundo, um ser no terceiro, linear, é só aquilo. E o que é uma teia? É um entrelaçamento. Então, por exemplo,
por um segmento, um animal ele pode ocupar o segundo nível trófico, no outro segmento ele está no terceiro. Isso aí ele já está em duas sequências lineares diferentes, porque ele pode se alimentar de uma lesma ou ele pode se alimentar de um inseto, então duas coisas diferentes. Então ele participa de duas teias diferentes, mas está tudo entrelaçado. Se essas cadeias estão entrelaçadas, isso forma uma teia. Então a teia ela é mais complexa do que uma cadeia só que é linear. De uma teia eu posso tirar uma, duas, três cadeias diferentes, com vários níveis tróficos. Por que que na vida, os seres não querem ocupar sexto nível trófico, quinto nível trófico, oitavo? Porque quanto mais distante do primeiro, que é o produtor, menor quantidade da questão energética. Então, um bicho que vai estar mais distante, ele vai ter uma dificuldade fisiológica muito maior, né? Então, geralmente eles participam de diversas cadeias diferentes para variar o nível trófico que ele pode ocupar. Então, vamos lá. Vamos ver aqui essa questão aqui. Ela tem assim, ó, planta. Como a planta é clorofilada, autotrófica, né, se automantém, autossustentável, ela é um ser fotossintetizante. O que são fótons? Os fótons, eles são estruturas componentes da luz. Então, a planta ela tem clorofila. A clorofila é uma proteína que faz o quê? Capta o quê? Energia luminosa, fótons. Ela vai captar, ela capta e fixa. Então, as plantas e algas, mas aí no caso estou falando das plantas, elas são seres, né, fotorreceptoras, ou seja, captam e fixam a luz. E aí, como elas captam e fixam a luz, elas utilizam essa luz no processo metabólico para a produção da glicose, que é o mecanismo que você conhece como fotossíntese. Foto de fótons, luz. Síntese de construção, construindo glicose a partir da luz. O objetivo da planta, ao realizar a fotossíntese, não é produzir oxigênio, que ela é boazinha, né? Nada disso. Naquele processo, a finalidade é construir glicose, construir a glicose. É claro que o processo de fotossíntese, ele pode ser alterado por diversas situações. E ele é importante por outras coisas, né? Não só por causa da produtividade energética, níveis tróficos, mas também importante por quê? Pela emissão do O2 para a atmosfera. Para quê? Pela fixação do carbono. Então, a fixação do carbono é um controlador do aquecimento global, né, da acentuação do efeito estufa. Então, esse processo ele envolve várias situações. Então, ele participa do ciclo do oxigênio, participa do ciclo da água, né? Quando entra a questão ali da biodiversidade, né? Ele participa do ciclo do carbono. Então, nós temos ali várias ações num só assunto. Você vê que eu nem saí da questão e já falei, já passei para vocês várias informações. Então, quando vocês fazem uma prova, não é só uma questão de conteúdo, é uma questão analítica. Então, a tua capacidade de foco, de ter percepção, de analisar, ela é muito importante. Por isso que nós falamos sempre para vocês assim, concentre-se. A concentração é importante. Essa capacidade de análise, de perceber, de ler a questão e tirar dados é mega importante, principalmente para qualquer prova, mas principalmente numa questão de concurso como a do Enem. Então, vamos lá. Ele fala assim, a seta, o que ela indica? O fluxo que passa da energia. Então, a energia sai da planta e vai para o inseto. Isso quer dizer que se essa energia sai da planta e vai para o inseto, quer dizer que esse inseto se alimenta dessa planta. Se o fluxo da energia está a seta saindo da planta para o roedor, quer dizer que esse roedor se alimenta da planta. Se a cobra tem
uma seta saindo do roedor para ela, quer dizer que o fluxo de energia, a sobra de energia do roedor foi para a cobra. Isso quer dizer que essa serpente se alimenta desse roedor. Então, aí nós temos ali um entrelaçamento de quê? De várias cadeias. Bom, e daí? Vamos fazer a análise. Questão A. A cobra, ao se alimentar do sapo, eu vou lá para o gráfico e me oriento. Se encontra no terceiro nível trófico, nível de energia. Eu não posso esquecer que o primeiro nível trófico é sempre aqui, ó, a planta. Então, eu tenho primeiro nível, planta. 2, inseto. Então, eu vou para o inseto. Porque o sapo, ele está se alimentando de quem? Do inseto. Olha lá. 3, sapo. Então, o sapo, ele está no terceiro nível trófico. O sapo no terceiro, porque o primeiro é o produtor. Então, a cobra, quando se alimenta desse sapo, olha a seta, ela está no quarto. Então, a letra A está errada. Letra B. Coruja. Eu me direciono à coruja. Olha só. Mas a coruja, nesse aí, ela se alimenta do sapo, ela se alimenta do roedor e ela pode se alimentar do pássaro. Eu vou ver o que ele quer. A coruja, ao se alimentar do pássaro, ela se encontra no quarto nível trófico. Então, vamos lá. Planta, primeiro nível. Inseto, segundo nível. Pássaro, terceiro nível. E aí, coruja, quarto nível. Então, coruja, ao se alimentar do pássaro, se encontra no quarto nível trófico. Beleza, hein, Rosária? Tô achando que é a B. Vamos para C. Sapo e roedor servem de alimento para a cobra. Olha só. Verdade? E são consumidores secundários. Se é um consumidor secundário, ele tem que estar no terceiro nível trófico. Por quê? O primário está no segundo, porque o produtor está no primeiro. Então, eu olho o roedor e o roedor está no segundo nível trófico. Então, ele é um animal chamado consumidor primário e não secundário. Então, já está errado. Parte daí. O sapo está comendo inseto. O inseto se alimenta da planta. Então, o inseto é consumidor primário e o sapo secundário. Então, assim, o sapo entra como consumidor secundário. Mas, olha só, o roedor é um consumidor primário. Então, a letra C está errada. A cobra é um consumidor terciário. E aí ela se encontra no quarto nível trófico. Bom, a cobra, ela pode ser um consumidor secundário ou terciário. Quando ele fala a cobra é um consumidor terciário, não abre brecha para ela ser o secundário. E quando ela come o roedor, ela é um secundário. Então, essa alternativa, ela está descartada. Inseto, letra E. Inseto que serve de alimento para sapo e pássaro, se encontra no primeiro nível trófico. Pô, essa está erradíssima. Primeiro nível trófico só pode ser uma planta. Só pode ser um ser chamado produtor. Então, voltemos à nossa alternativa B. A nossa alternativa B, que fala que a coruja, ela se encontra no quarto nível trófico, tá certo. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. Rosária, por que você está falando assim? Porque quero que vocês pensem, porque há uma confusão entre consumidor primário e primeiro nível trófico. O consumidor, ele vai ser um animal. Ele vai ser um ser que vai ser ou herbívoro, ou ele vai ser carnívoro, ou ele vai ser hematófago, ou ele vai ser parasita, ou ele vai ser onívoro. O produtor, não existe meio ambiente. Então, se não tiver um produtor ali, um produtor é aquele que inicia. É aquele que faz a composição do solo, aquele que capta energia. Então,
o produtor ele vai estar sempre no primeiro nível trófico. Então, falou em fungo, falou em animais, eles vão estar do segundo nível trófico em diante. Nunca no primeiro nível trófico. Impossível isso acontecer. O primeiro nível trófico é um ser fotossintetizante, um ser que vai captar energias do sol, gerar energia para si, sobrar e mandar no meio, tá? Que nós chamamos de energia líquida, produtividade líquida. Bom, e daí? Olha essa questão número 2. Essa questão número 2, ela fala assim: as comunidades de seres vivos podem interagir de várias formas em um ambiente, em um ecossistema, mas a importância dessas relações ecológicas varia com o grau de dependência que as populações possuem, tá, entre si. Aí ele colocou ali, sobre esse assunto, vamos lá, analise as interações ecológicas mostradas na figura abaixo. Aí ele botou um porquinho, um franguinho, os dois se alimentando do milho. Milho é planta de origem vegetal, então é o produtor. Então, porquinho e franguinho, os dois ali, né, são consumidores primários. E daí? O ser humano está comendo o porquinho e está comendo franguinho. Carne de porco, carne suína, né? E carne de frango. Então, assim, um galináceo. Então, ali, nessa representação, o ser humano é um consumidor de segunda ordem, secundário, ocupando o terceiro nível trófico. Porque o primeiro nível trófico nunca é o do consumidor, o primeiro é do produtor. E daí, Rosário? E aí tem ali o que nós chamamos de verme. E esse verme se alimenta da energia do ser humano, está parasitando o ser humano. Então, o verme, ele ocupa ali o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto nível. Então, se ele ocupa o quarto nível, ele é um consumidor de terceira ordem. Ele será um consumidor chamado terciário. E aí, Rosário, vamos ler o que pede a questão. O homem apresenta relação trófica de consumidor secundário e a relação ecológica de herbivoria. Não, os herbívoros, nesse caso aí, são o porquinho, os animais, o porquinho e o galináceo, o franguinho, porque eles se alimentam do milho. O ser humano não está comendo milho. Então, para ter uma relação ecológica de herbivoria, teria que ser o ser humano comendo milho. Ah, mas Rosário, o ser humano come milho. Não, eu não estou falando da vida, eu estou falando da representação da prova. Você, quando faz a prova, você tem que ser o que está representado na prova. Então, não entra. Letra B. A solitária, né, apresenta uma relação trófica de consumidor secundário. Tá errado. Posso parar de ler. Por quê? Porque o secundário é o ser humano. Então, o verme mencionado na questão, ele teria que estar ali, entrar como consumidor terciário. Por quê? Porque ele está no quarto nível trófico. Então, tá errado. Nem perco o meu tempo, porque é ganhar tempo. Lembra que você tem um número de questões alto, com muito texto, então é ganhar tempo. Já leu logo no início, detectou o erro, muda para a letra seguinte, letra C. A galinha, né, apresenta relação trófica de consumidor primário. Até aí tá certo. Por quê? Porque se ela alimenta do milho. Se ela está se alimentando do milho, ela é um primeiro consumidor primário. E aí uma relação de herbivoria. Tá certo. Se está comendo um vegetal, a relação é de herbivoria. Então, se eu tenho uma girafa, herbivoria. Se eu tenho um cavalo, herbivoria. Se eu tenho ali um boi, herbivoria. Está comendo o produtor, é uma relação de herbivoria. Então, a minha questão está relacionada ao quê? Relacionada à letra C. Como eu não tenho tempo, se eu tenho certeza que a minha questão
é letra C, eu não leio a D e a E. Por quê, Rosária? Eu não vou ler porque eu tenho que economizar tempo por uma questão que vai precisar de maior tempo no meu raciocínio, ou no desenvolvimento, numa área qualquer. Porque eu vou estar fazendo prova junto com química e com física. Naquele dia eu tenho química, eu tenho física, eu tenho matemática. Então, se eu resolvo uma questão mais rápida, eu já detectei que é a letra C, eu ganho tempo. Por quê? Porque eu posso ganhar esse tempo, que eu posso colocá-lo em outra questão que vai requerer um maior tempo num cálculo. Bom, próxima questão. Antes de eu passar para a próxima, eu vou falar relação de predação. O que é uma relação de predação? É uma relação onde um animal mata o outro para se alimentar. Então, quando eu falo assim, o leão matou uma zebra, o ser humano matou um porco. Ah, mas eu não foi que matei, comprei no mercado, mas você, alguém matou, o ser humano, algum ser humano matou para que você pudesse comer. Então, quando um animal mata outro de outra espécie para poder se alimentar da carne, eu falo predação. Se o animal come outro da mesma espécie, mas é a questão da carne, eu chamo de canibalismo. Então, assim, quando está comendo um vegetal, ele é um predador também, mas quando é um vegetal, eu falo de herbivoria. Então, eu mudo o nome da relação. E o que é um inquilino, chamado inquilinismo? O inquilino é aquele que mora na casinha do outro. Então, por exemplo, o verme, ele está morando no corpinho ali, ele é um inquilino. Mas a relação principal dele não é de inquilinismo, porque você pensa em inquilinismo, você pensa numa relação trófica boa, só mora sobre. Então, por exemplo, você pensa assim, uma craca que mora sobre uma baleia. A craca, ela é séssil, então ela está sobre a baleia, que é natante, a baleia vai, e para ela isso é bom. Então, isso é o inquilinismo, está morando sobre, mora na casinha do outro, né? Tem outras relações, como pegar carona, né? A questão da forese, tem outras relações, mas eu estou dando uma relação assim, uma planta que mora sobre outra, uma orquídea mora sobre outra, né? Mora sobre uma palmeira, mora sobre uma árvore, daí a orquídea está ali. Se a orquídea está ali, olha só o que acontece, ela é uma inquilina. Ela não é uma parasita, ela está só morando sobre. Ela não tem uma raiz estranguladora, né? Sugadora, nada disso. Ela está morando sobre. Então, isso é inquilinismo, mas a gente chama de epifitismo. Quando é planta, nós chamamos epifitismo. Então, o epifitismo é um tipo de inquilinismo. Isso são relações ecológicas. Rosária, por que você está chamando a atenção? Porque essa questão ela fala duas coisas relacionadas de forma diferente. Ela fala sobre o quê? Ela fala sobre relações ecológicas e nível trófico. Pede duas coisas numa única questão. Então, a questão ela pode ser abrangente. Olha essa questão. Tem uma charge. Então, ela fala assim, tenho que fazer uma redação sobre a vaca. Aí ela fala assim, o que será que eu escrevo, Miguelito? A vaca vive no campo, o Miguelito falando. Olha, ela come pasto, pasto e mais pasto e muito pasto. É a redação dele. Aí ele fala assim, depois a vaca vem para a cidade e come, e a gente come e pronto. Olha só, quer dizer, ela falando para o Miguelito, quer dizer que para você a vaca é um intermediário entre pasto e nós? Uma coisa simples e objetiva? Ela queria uma questão mais profunda sobre a vaca. E daí? A questão é o seguinte, o que fala a questão? A posição ocupada pela vaca na interação apresentada na tirinha. Qual foi a interação? Relação ecológica. Qual foi a interação? A relação está de níveis tróficos. Pasto, vaca, ser humano. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Produtor, pasto, consumidor de primeira ordem, ser humano, consumidor de segunda, consumidor de primeira ordem, vaca, consumidor de segunda ordem, ser humano. Numa sequência, energia do pasto, capim,
para a vaca, energia da vaca para o ser humano. É assim, simplesmente o que o Miguelito quis dizer. Então, o que ele pergunta? A vaca é produtora? Não, produtora é o pasto. A vaca vai ser o quê? Uma consumidora o quê? Primária. O ser humano entra aí como uma consumidora secundária. Vaca, primeiro nível. Capim, pasto, primeiro nível trófico. Vaca, segundo nível trófico. E o ser humano, terceiro nível trófico. Uma questão reta, direta e objetiva. Isso aqui, Rosário. Essa aqui falamos de evolução. Então, vamos mudar o assunto. Eu falei de níveis tróficos, eu falei de energia. Agora, uma coisa, a energia, quando muda o nível, ela diminui. Mas cuidado que ele pode usar aí sobre radioatividade. Ele pode botar sobre um metal pesado, mercúrio. Ele pode colocar uma toxina na água, um veneno, por exemplo, utilizado no inseticida, ele pode colocar qualquer coisa. Então, o veneno, ele é bioacumulativo. Por quê? Porque todos que estão na área recebem. E aí, adere a massa. E daí, quando um se alimenta do outro, no caso ali, tem no capim, o boi recebe. Quando o boi se alimenta do capim, aumenta. Ele vai ter o do boi e o do capim. Quando o homem come, aumenta. Então, quanto mais distante do produtor, mais toxinas recebem ao longo do dia. Por isso que do nada, né, que a gente fala assim, às vezes, uma pessoa passa mal. Por quê? Porque sobrecarrega o nosso fígado limpando de toxinas. Toxinas porque fuma, toxinas porque tem conservantes químicos, toxinas porque tem corante, toxinas porque bebe, toxinas porque toma remédio, toxinas por diversos fins chegam ao corpo humano. E aí, do nada, você fala, hoje passei mal do fígado. Por quê? Porque houve uma sobrecarga. Então, falou em magnificação trófica, é bioacumulação. Ou seja, acumula a toxina, quanto mais distante do produtor, maior toxina. Se estiver falando de energia, quanto mais distante do produtor, menor energia. Bom, vamos falar de evolução. Quando falo de evolução, tem vários caminhos. Como assim? O que é evolução? Constante movimento de modificação. Mas tem o quê? São várias modificações, e daí? Processo adaptativo. Então, quando eu falo de evolução, eu falo de adaptação. Por quê? Ou está apto ou não está apto. Isso é um processo ali. Por que o A está apto e o B não está apto dentro da mesma população? Hoje nós sabemos da questão da variabilidade genética. Por isso que quanto maior variabilidade genética dentro de uma população, melhor, né? Chances, dá uma melhorada naquela questão da sobrevivência. Por que tem que sobreviver? Quanto mais tempo se mantém vivo, maior chance de reproduzir. Então, a questão da sobrevivência está ligada à reprodução. Bom, e daí? E daí que nós temos evidências da evolução. São várias evidências da evolução, várias. Órgãos homólogos, órgãos análogos, fósseis, órgãos vestigiais, comparação bioquímica, comparação, estudo embrionário, várias coisas na composição. Para quê? A análise de DNA para chegar a uma coisa só. Né? Falar, esse é parente desse, esse surgiu desse, tiver ancestral comum, e assim vai. Pouco distante, muito distante, formar aquela árvore ali de evolutiva importante. Bom, aqui nós temos várias situações. Quais são as situações? Homólogas e análogas. Bom, aqui eu tenho estruturas chamadas homólogas. O que é uma estrutura homóloga? É uma estrutura que não propriamente tem que ter uma mesma função. Pode ou não. Mas são iguais. Mas iguais aonde? No ancestral comum, ou seja, num ponto embrionário. Lá quando é um embriãozinho, aquela estrutura se desenvolve a partir do mesmo ponto, da mesma área, apresentando anatomia
anatomia igual ou não. Mães apresentando função igual ou não, mas o ponto embrionário de contrapartida é o mesmo. Isso quer dizer o quê, Rosária? Quer dizer que tivemos um ancestral comum. Se eu tenho um ponto homólogo com outro animal, quer dizer que em algum ponto da existência lá atrás, nós viemos de um mesmo ancestral. Então, isso quer dizer parentesco evolutivo. E daí? Aí aqui eu coloquei o braço do homem, a pata dianteira do cavalo, isso é um clássico, é usado, é um clássico, essa foto é uma clássica. A asa, né, que eu chamo, que é o braço membranoso de um morcego, e a nadadeira ali de uma baleia. Então, eu tenho ali, vamos supor, membros anteriores de um mamífero. Reparem só. O que eu quero que vocês reparem? No homem tem um osso, vou só mencionar um, tá? Húmero. No cavalo tem húmero. No morcego tem húmero. Lá na nadadeira da baleia tem um quê? Húmero. Nossa, se temos as mesmas estruturas, isso quer dizer que surgiu de um ponto comum. Isso é homólogo. Homólogo. E aí você vê no processo evolutivo. Como assim, Rosária? Dentro dos vertebrados, peixes, vamos falar assim, ó, não vou falar nem de agnatos, nem protocordados que vieram antes. Vou falar só dos clássicos como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Quando você vai lá nos anfíbios, você pensa os primeiros tetrapodes, animais com patas. Para lá, depois, répteis, aves e mamíferos têm patas. Se isso é possível, então nós temos parentesco evolutivo. Então, répteis, aves, mamíferos têm estruturas chamadas homólogas. Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque às vezes... Agora, se eu sou um invertebrado, eu não tenho ossos. Se o outro é vertebrado, que tem ossos, um é invertebrado, o outro é vertebrado, mesmo realizando a mesma função, que é o que vocês estão vendo, essas estruturas são chamadas de análogas. São estruturas que têm a mesma função. Então, a asa, por exemplo, de uma libélula, a asa de uma mosca, ela não tem ossos, não tem o osso, não tem. Mas ela tem ali nervuras e outras composições. Ela faz o quê? Qual é a função da asa da mosca? Fazer com que a mosca se desloque, ela voa. E qual é a função da asa, por exemplo, de um beija-flor, né? De um sabiá? Fazer com que ele faça o quê? Voe. Mas a ave é vertebrado. E a mosca é um inseto invertebrado. Então, não tem estruturas homólogas, não podem vir do mesmo ponto. Então, elas são análogas. O que é uma estrutura análoga? Tem a mesma função, obrigatoriamente, mas não surge do mesmo ponto no desenvolvimento embrionário. Então, não compartilham um ancestral comum. E aí, Rosária? Em relação ao estudo da evolução, considere as afirmativas a seguir. Número 1. A evolução só pode ser estudada através dos fósseis. Errado? Claro que não. Órgãos vestigiais, análise do DNA, comparação embrionária, comparação bioquímica, órgãos homólogos, análogos, convergência adaptativa, irradiação, divergência. Então, olha, nós temos ali várias coisas. Então, só pode estar errado. Não tem que ter um. Se não pode ter um, eu já eliminei a letra A e eliminei a letra C. Está errado. 2. A comparação de estruturas homólogas contribui para o
entretenimento da evolução. É verdade. Olha só, esse entendimento, ele é importante. Por quê? Porque eu preciso. Ele não falou que é só isso. Ele falou que é também isso, né? Ele contribui. Então, a minha resposta tem que ter dois. Tem que ter dois. Se tem que ter dois, não pode ter é. Por quê? Porque a é não tem o dois. Então, a minha resposta ou vai ser B ou D. Aí eu vou ler. Questão 4. A genética não é, olha só, importante para os estudos. Não, antes. 3. Eu pulei. Mas vamos lá. A genética não é importante. Mentira, gente. Genética é estudo análise do DNA. É fundamental. Não tem 4. Pô, mas não tem 4, Rosário. Então eu eliminei quem? A letra B. Eu vou direto para a letra o quê? D. A minha resposta vai ser D. Porque o 3 fala. É importante conhecer a distribuição geográfica dos organismos atuais e dos extintos. Claro. Por quê? Porque eu faço uma construção nisso. Então, eu faço ali um desenvolvimento. São órgãos chamados homólogos, aqueles que desempenham a mesma função, embora não possuam a mesma estrutura embrionária. Olha, assim, são considerados órgãos análogos. Olha só, vamos lá. Aí eu vejo asas de ave e asa de morcego. Claro que não, os dois. A asa é uma ave, um morcego é um mamífero. Tiveram lá um desenvolvimento a partir dos répteis. Então, claro que não. Nadadeiras de uma foca e uma pata do cavalo. Os dois são animais mamíferos. Claro que não. Asas de aves e asas de inseto. Verdadeira. Por quê? O inseto, ele é um invertebrado e a ave, ela é um vertebrado. Então, essa vai ser a minha letra C. Quando eu falo assim, asas de morcegos e insetos, tem origem embrionária totalmente diferente. Então, se tem origem embrionária totalmente diferente, não tem ancestral comum. Não tem. Aí a pergunta fala, assim, durante a evolução, a adaptação pode levar o organismo pouco aparentado a desenvolver estruturas de formas corporais semelhantes. Por quê? Por que que isso acontece? Para que eles vivam no mesmo ambiente. Então, eu tenho ali uma convergência evolutiva para que eles voem, para que eles se alimentem. Isso é uma adaptação convergindo para uma mesma área. Isso é uma convergência evolutiva. Então, a convergência evolutiva leva uma... Olha, uma vez caiu no Enem, falando sobre o filme, ai, meu Deus, aqueles azulzinhos, esqueci o nome do filme, que... Avatar, obrigada. E aí, olha só, tem cauda no Enem. Eles têm cauda, tem aparência de felino, mas tem uma cauda grande e vivem, são arborícolas. Então, assim, falava sobre isso. Só que eles são de fora da Terra. O assunto era esse. O texto falava isso. Se eles são de fora da Terra, eles não podem ter parentesco conosco. Não podem. Mas eles são adaptados a viverem de forma arborícola, assim, como os primatas, como micos. Ele falava sobre isso, ou macacos. Falava sobre isso. Então, a cauda seria um órgão o quê? Análogo. Por que análogo? Porque não tem a mesma função, mas não tem origem embrionária diferente. O texto falava que eles vieram de fora. E daí? E daí que tinha isso, quer dizer o quê? Uma convergência o quê? Evolutiva. Porque ele apresenta uma característica que faz com que ele sobreviva daquela forma de outras espécies, mas não tem parentesco. Então, caiu sobre o Avatar já numa prova do Enem, tá? Então, ele pode usar um filme e trabalhar sobre isso. Vamos falar aqui de fisiologia. E aqui eu entro
falo sobre hormônios da digestão, hormônios da fome, hormônios da saciedade, hormônios que controlam, aceleram a tua digestão, que diminuem o pH, que estimula, por exemplo, a produção de enzimas. O teu corpo é máquina, uma máquina toda para dar certo. Você veio para dar certo. Então, assim, ele trabalha numa fisiologia de correção. E daí, Rosária? E daí que essa questão fala sobre, olha só, a chegada de proteína, com a chegada de proteínas da dieta no estômago, porque quando eu falo digestão de proteínas, eu penso estômago. Somente estômago? Não. Tem no duodeno, tá? Com a tripsina. Mas quando eu falo, comi carne, eu penso estômago. Proteína, estômago. E aí, a mucosa gástrica libera um hormônio. Esse hormônio estimula a produção de ácido clorídrico, que vai provocar ali uma destruição da estrutura quaternária e terciária da proteína, facilitando a ação da enzima digestiva, da pepsina. Então, olha só, que hormônio é esse? É um hormônio produzido pela mucosa. Esse hormônio pela parede do próprio estômago, chamado gastrina. Olha o nome, suco gástrico, gastrina, eu vou direto na gastrina. E aí, essa gastrina estimula a questão do ácido clorídrico. Muita carne, muita gastrina, muito ácido clorídrico. Aí o teu quimo fica ácido. Só que quando abre para o teu duodeno, abriu a válvula, naquela válvula vai passar ali aquele piloro, passa, o quimo entra no duodeno, o duodeno ele é alcalino. Então aquilo vem ácido, pode doer, pode gerar uma azia. Você consegue, você sente isso. Então, o corpo tem que diminuir essa acidez para não ter problemas. Porque às vezes a pessoa tem úlcera não no estômago, mas no início, ali no duodeno, no intestino delgado, no início. E aí o que acontece? O pH baixo, né, muito baixo, que é um pH ácido, ele desencadeia uma secreção de quê? Uma secreção de secretina. Por quê? Porque o que faz o hormônio secretina? Esse hormônio secretina, ele vai estimular o quê? A liberação do bicarbonato, ou seja, que é um neutralizador do ácido lá no duodeno. Como assim, Rosária? Então, a sua digestão, digamos assim, na corrente sanguínea, o pâncreas, no suco dele pancreático, né, que tem enzimas, ele vai liberar esse bicarbonato. Por quê? Vai neutralizar essa questão do quimo ser muito ácido, para diminuir essa questão ali na parede do duodeno. E daí, Rosário? E aí, a digestão das proteínas prossegue agora no intestino delgado com uma enzima chamada tripsina. A chegada desses aminoácidos na parte superior do intestino delgado, que é a primeira parte, que é chamado duodeno, porque o intestino delgado é dividido em três, duodeno, jejum e ilho, determina a liberação do sangue, assim, para o sangue, de um hormônio. Qual é o hormônio? Colecistocina. E aí, Rosário, o que esse hormônio faz? Ele estimula a secreção das enzimas pancreáticas, que são as lipases e a amilase pancreática. Então, suco pancreático, ele tem várias enzimas, como enzima para digestão de gordura, lipases, lipase pancreática e a amilase pancreática. Para quê? Para atuar ali na digestão, para controlar toda aquela região. Então, o meu corpo, ele trabalha, vai gerar até uma saciedade. Eu vou depois produzir hormônios que vão gerar uma saciedade. Aí você fala assim, ó, tô cheio, tô satisfeito, vou parar por aqui, entendeu? E não comer compulsivamente. Coloquei para vocês um slide falando sobre as enzimas que trabalham ali no suco pancreático, o quanto é importante a produtividade do suco pancreático. Então, um pâncreas que funciona mal, cansado, estressado, a pessoa não tem só alteração da glicose no sangue, da glicemia. A pessoa pode ter processos da digestão
alterados. Só isso, Rosária? Não, coloquei aqui para vocês alguns hormônios que são hormônios que atuam na nossa digestão, que atuam no processo da digestão e que são importantes, né? Inibidores da fome, estimuladores da fome, estimuladores do controle do pH, estimuladores da produção de enzimas, do funcionamento da motilidade do próprio estômago. Então, nós temos ali várias ações. Então, o controle endócrino pode levar a você ter uma boa digestão ou má, a você ganhar peso ou ter perda nutricional, absorver muito ou absorver pouco, não absorver. Então, é importante, tá? Importante ter mais fome ou não, ter compulsão alimentar ou não. Então, a nossa questão da alimentação, da nossa digestão, ela está ligada ao sistema nervoso e ao sistema endócrino. Trabalha junto. O nosso tubo gástrico, ele trabalha junto com o sistema nervoso e endócrino. E daí, Rosária? Coloquei uma questão aqui para vocês, já que eu estou falando de hormônios, né? Porque hormônios, a questão endócrina é muito importante, é fisiologia pura animal e também vegetal, assim como nós humanos, os animais produzem, os vegetais produzem hormônios que proporcionam floração, frutificação, germinação de semente, crescimento do caule, crescimento da raiz, abertura de estômago, fechamento de estômago, deixa eu ver mais, frutificação, frutos com sementes ou sem semente, né? Frutos partenogênicos, várias situações. Eles são importantes, são chamados fito-hormônios. Então, para nós irmos terminando, eu coloquei uma questão para vocês de hormônios vegetais. E aí ele fala assim, os frutos que seguem para exportação devem chegar ao destino saudáveis perfeitos. Para evitar seu amadurecimento antecipado, precisam ser colocados em ambientes com baixa temperatura, pobre em O2, rico em CO2, evitando assim a liberação de um hormônio que ele é muito volátil, um hormônio que é um hormônio de amadurecimento rápido, então leva ao apodrecimento do fruto, um hormônio que é um gás, que é chamado etileno. Então o hormônio etileno, ele é um hormônio que proporciona a quebra da clorofila, tá? A auxina, ela atua nas gemas e na zona de crescimento. Então, na gema apical do caule e na parte da zona meristemática da raiz. Estimula tropismo foto-caule geo-raiz. Giberelina é um hormônio que está relacionado à floração. Citocinina retarda o envelhecimento vegetal. Ácido abscísico, ele é contrário a todos os outros hormônios. Se um hormônio manda fechar abrir o estômago, o ácido abscísico manda fechar. Se um provoca amadurecimento, o ácido abscísico manda não amadurecer. Se um manda florescer, o ácido abscísico impede a frutificação, impede a floração. Então, é um hormônio chamado contrário, tá? Então, aqui, outra questão de hormônio que fala sobre o crescimento apical. Então, plantas que apresentam forte dominância apical. Falou apical, eu penso na gema apical, eu penso do caule. A remoção ali, olha só, aí ele fala, isso ocorre porque a remoção do ápice, daqui da ponta apical, né? Do caule, da gema apical, remove-se também para os hormônios para a manutenção da dominância. Então, olha só, a dominância apical, eu penso num hormônio chamado auxina. Eu sempre faço isso, olha, né? Tem essa música do Naldo Abafa. Aí eu canto, ó, auxina. Auxina alta, que é o AIA. Auxina alta, caule, ó. Auxina, baixa, auxina, alta, caule.
baixa taxa, raiz. Então, eu vejo um crescimento, geralmente esse tipo de questão, ela trabalha com gráfico, análise de gráfico. Mas eu tenho que saber que quem trabalha no tropismo, caule, raiz, fóton e gel, é esse hormônio chamado auxina. Gostaram, queridos? Depois eu volto com vocês com outras questões, tá? Importantes. Mês que vem, né? Final de setembro, início de outubro, estaremos aqui novamente, tá? Com novas instruções, novos direcionamentos para vocês. Um beijão, até a próxima.